paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu te convido a meditarmos juntos na palavra de Deus. E dessa vez no livro de 1 Reis capítulo 11, a partir do versículo 4, que diz assim: Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Que final triste, né? Que tragédia o final da vida de Salomão. Um rei com tantas conquistas, um rei que foi tão abençoado, né, no seu reinado, que teve um início aí extraordinário, né? Quando Salomão começou a reinar no lugar de Davi, seu pai, ele deu continuidade nos projetos de Davi, né, na construção do templo. A gente vê que ele não poupou recursos, que ele não poupou esforços, que ele fez tudo com muito zelo, com muita dedicação, que ele fez mesmo o melhor que ele podia no tempo que ele vivia, com os recursos que ele tinha, né? A gente sabe que foi uma obra assim extraordinária, monumental. Ele fez o seu melhor na construção do templo e o Senhor veio com a sua glória, né? Preencheu aquele lugar, preencheu o templo, e a gente vê que ele não poupava sacrifícios, ele sacrificava ao Senhor, né? O melhor dos seus rebanhos. E quando, né, no início do seu reino, ele pediu a Deus sabedoria, né? Ele podia ter pedido tantas outras coisas, né? Ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido aí a sujeição, né, dos seus inimigos, né? Que seus inimigos fossem derrotados, mas ele pediu a Deus sabedoria, né? A gente vê ali um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que reconhecia a dependência de Deus. Então começou o seu reinado de forma tão extraordinária, e tudo que ele se propunha a fazer, né? O Senhor abençoava, o Senhor era com ele, e ele fazia tudo com muita excelência, né? Tanto o seu povo, né, o povo de Israel foi muito abençoado e reconheceu a mão do Senhor sobre a vida dele, a grandeza, né, do seu reinado, e também os territórios vizinhos ali, os povos vizinhos, os seus inimigos nem ousavam, né, atacar ele, porque sabia a força, né? Vinham reis de outros lugares, a rainha de Sabá veio, né, para conhecer, para ver se o reinado dele era tudo isso mesmo, porque a fama dele correu. Então foi um rei extraordinário, teve um início assim extraordinário, né? O seu reinado tinha tudo para ser, durante todo o seu reinado aí, uma bênção, né? Algo assim mesmo de Deus. Mas no final a Bíblia nos conta, né, que ele se rendeu à idolatria, que ele adorou outros deuses, que ele se distanciou do Senhor. Que triste esse fim de Salomão. E eu acredito que na vida dele não aconteceu de forma repentina, né? Ele não estava lá no auge do seu reinado, no auge da sua adoração ao Senhor, e de repente virou as costas para Deus e falou: não, agora eu vou adorar esses deuses pagãos. Não, eu acredito que foi de forma gradual, de forma até muito sutil, que ele foi se inclinando para outros deuses. E a gente precisa estar sempre muito atento a isso. Às vezes o inimigo chega de forma muito sutil, né? Eu acredito que nessas alianças que ele fez, né, de se casar com outras mulheres, de começar a conviver, né, com outras culturas e começar a normalizar certo tipo de coisa, assim que ele foi se inclinando, assim que o coração dele foi se afastando de Deus, né? Nessa normalização daquilo, da idolatria, do paganismo e de todos os cultos que eram prestados aos outros deuses. E a gente precisa estar sempre com o nosso coração firme no Senhor, né? Não apenas no início, né, como foi com Salomão, começou tão bem, mas terminou tão mal. Todos os dias da nossa vida a gente precisa pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, para ver se existe em nós algum caminho mal, né, e para nos guiar no caminho eterno. Porque às vezes, aos poucos, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando, e é bem assim: crente não cai, o crente vai caindo, e a gente precisa estar muito atento a isso. Davi, o pai de Salomão, também teve momentos de fraqueza. A gente conhece bem, né, pecados graves que Davi cometeu, mas ele voltava, né? Ele se arrependia, não apenas um constrangimento, não apenas, né, algo assim superficial, não, ele se arrependia com todo o coração, ele se quebrantava, né? Ele pedia a Deus perdão e ele voltava, e o final da vida de Davi foi completamente diferente, né? Ele terminou a sua carreira junto com o Senhor.
E é assim que a gente precisa ser. Pode ser que ao longo da caminhada a gente cometa erros, a gente cometa deslizes. É claro que a gente luta e faz de tudo para que eles não aconteçam, mas se acontecerem, né, que a gente se quebrante, que a gente se arrepende, que a gente volte, que a gente não permite que aos poucos a gente vá caindo, a gente vá se inclinando, a gente vai cedendo, vai abrindo concessões, né, e vai nos afastando de Deus, às vezes de forma tão sutil, né, que a gente consiga permanecer firme. A palavra de Deus diz aqui, né, que ele não perseverou em seguir ao Senhor. Então a gente precisa perseverar, a gente precisa começar, a gente precisa perseverar todos os dias da nossa vida para a gente conseguir terminar, concluir a carreira que nos está proposta, como Paulo diz, né, para a gente conseguir concluir e chegar no nosso alvo, que é o Senhor, que o nosso coração não esteja inclinado para nada desse mundo, que a gente não vá aos poucos abrindo concessões, que a gente não vá buscando agradar mais as outras pessoas do que a Deus. Talvez esse foi o erro de Salomão, querer agradar as mulheres, as esposas dele, né? Querer buscar mais agradar as pessoas, a opinião das pessoas, do que aquilo que o Senhor de fato, né, queria dele. E lembrando que idolatria, né, às vezes você pode estar falando, o pecado de Salomão foi idolatria e eu tô livre desse pecado, né, porque eu não ergo altares a outros deuses, né, porque eu não adoro imagens de esculturas e tudo mais. Mas idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. É tudo aquilo que rouba a primazia, o primeiro lugar que é devido somente ao Senhor no nosso coração. Às vezes são coisas, às vezes são pessoas, às vezes são desejo por sucesso, né? Desejo por conquistas, por prazeres, tantas coisas que podem roubar o primeiro lugar de Deus no nosso coração, e isso é idolatria. Então que a gente observe sempre, né, o nosso coração, que a gente peça o Espírito Santo para observar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau. E se a gente perceber que a gente está cometendo aí algum deslize, aos poucos se afastando, que a gente volte rapidamente. Às vezes a gente começa a se afastar aos poucos, né, se afastar da comunhão da igreja, ou deixar de ler a Bíblia, ou deixar de estudar, ou deixar de se envolver com as coisas de Deus, né? E às vezes de forma muito natural, a gente vai levando a nossa vida e vai buscando mais as coisas desse mundo, né? Vai buscando mais as nossas necessidades humanas, e quando a gente vê, a gente se afastou completamente do Senhor. Então que a gente guarde o nosso coração e que do início ao fim da nossa caminhada com Cristo, a gente persevere, né, em buscar o Senhor, que a gente não permita que aos poucos a gente vai se afastando, vai se esfriando e chegue no final, assim como Salomão chegou, né? E que o Senhor continue nos ajudando na nossa carreira, na nossa caminhada, que a gente seja aperfeiçoado nele a cada dia. Amém?